povo! Eu tava com saudade de gravar, eu tava com vontade de vir pra cá, porque vocês sabem que eu gosto muito disso daqui. Mas eu vou fazer mais vezes, viu? Pode deixar. Eu quero produzir mais conteúdos que sejam muito mais legais pra vocês, pessoas que estejam aqui, que sejam especiais, que mudem a sua vida. Eu acredito nisso. Eu e Pedro, estamos aqui hoje e quero dar boa noite, seja bem-vindo a esse canal. E não esqueça de você se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho. A gente está aí, ó, pronto. E esse programa tem um oferecimento, oferecimento da Arco. E nós estamos com o curso Venda Silenciosa, está aberto, tem um QR Code aqui, você pode acessar e conhecer mais desse treinamento em vendas. E isso aí. Eu vou deixar o Pedro falar, né? Eu já falei demais, vai lá, Pedro. Não, pode continuar falando. Não, vamos falar logo, porque o nosso convidado fala pouco, gente. O nosso convidado fala pouco. Quase não gosta de conversar. Quase não gosta de conversar. Rapaz, agora esse programa nosso também, a gente tá igual o Flávio Augusto, né? Tá por temporada. Então, assim, aí a gente dá uma sumidinha, depois volta de novo, mas tá aqui. E olha, com um convidado super especial. Olha. A gente vai ter um prazer de bater um papo aqui agora, que vocês com certeza já conhecem. Se você não conhece, você não segue ele no Instagram, meu amigo, é porque você tá com certeza saindo errado em Barreiras. Você tá indo para os lugares errados em Barreiras, você não tá aproveitando o melhor que Barreiras tem a oferecer, porque o que tem de melhor em Barreiras, os caras compartilham no Instagram dele. Ele não dorme e nem acorda. Eu morri quando você diz isso. E eu vou deixar que ele se apresente. Vamos lá, olha aqui. E só um detalhe. Esse aqui é o padrão de elegância que a gente quer aqui no programa. Opa. A ordem agora vai ser essa. Essa é a ordem. Vai ter uma régua ali dentro. Régua na entrada para, né? Vocês são gentis. Pode se apresentar, meu amigo. Nunca vou dizer para quem não me conhece, né? Não vamos dizer isso daí. Não. Eu sou Neilton Souza, moro em Barreiras já tem um bom tempo, né? Já tenho o quê? 26 anos de Barreiras. Eu sou natural de Sergipe, morei em Serra Dourada por 6 anos. Cheguei em Barreiras em 2001, exatamente, para tentar o vestibular. Hoje sou gerente comercial da Santa Luzia Casa e Construção, mas antes disso fui professor da rede estadual por 8 anos, quase 9 anos, e trabalhei no Colégio Estadual de Barreirinhas, trabalhei também para alguns cursinhos pré-vestibulares aqui na cidade, então certamente alguns alunos devem assistir a este podcast e me reconhecerão talvez na tela, né? Alguns anos a mais, alguns quilos bem a mais também. Mas é isso. Eu sou Neilton Souza, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vocês terão muita coisa para contribuir para a minha vida. E é o que você disse, né, Salles? Nós temos que nos cercar de pessoas que agreguem valor para a nossa vida, que mude o nosso ambiente, que mude a nossa percepção de mundo. E eu acho que essa é a graça da vida. Com certeza. Neilton, você já fez muita coisa, né? Pelo que você vai falando aí e tal. Mas é verdade que você não dorme? Porque eu te vejo de madrugada no Instagram. E te vejo de madrugada saindo da festa, é verdade? E um detalhe, né? Que eu vejo ele fazendo caminhada de madrugada. Ainda tem que ver caminhada. Eu não sei se ele já sai da festa, o que é. Você vai direto? Eu já fiz isso, viu? Já fiz isso, eu confesso a você que já fiz isso. Já saí de festa e já entrei no grupo da corrida para fazer corrida, ainda sob o efeito daquilo que consumi naquela noite. Mas isso já tem bastante tempo e confesso a vocês também que estou um pouco displicente com relação à minha vida fitness, a vida mais saudável. Então preciso, de fato, voltar a praticar mais. Mas de modo responsável, viu? Porque isso é interessante, quando você se empolga, quando você faz muita coisa, se envolve, é interessante que você não percebe que também está colocando um risco grande na sua vida. E eu sou vítima desse risco. Me lesionei na época das corridas e corria sem orientação de nenhum profissional. Recomendo a você, não faça isso. Sempre pegue a orientação de um profissional para que você pratique a sua atividade física responsavelmente. Eu sou vítima de lesão no quadril, no ombro,
por praticar atividade física sem orientação nenhuma, achando que estava fazendo certo, porque eu estava emagrecendo e ao mesmo tempo eu não estava percebendo que não era somente a gordura, a massa gorda que eu estava perdendo, também estava perdendo muita massa magra, por falta de orientação. Então, esse exagero que me submeti durante um tempo, hoje eu estou muito mais cauteloso, né? Então, eu preciso realmente voltar à atividade física mais rotineiramente, mas de modo responsável. Mas aí, agora você... Mas como é que faz? Né? Que hora você dorme? Durmo cedo, hoje eu durmo cedo, 11 horas já estou dormindo, levanto 5 horas da manhã para fazer, antigamente eu levantava às 4. Hoje eu levanto 5 horas, acordo ainda 4h20, mas eu insisto em ficar um pouco mais na cama para ganhar um pouco mais de qualidade de vida, porque o sono faz parte até para o equilíbrio dos hormônios, assim como dizem os especialistas. Nós temos que dormir bem para poder trabalhar bem durante o dia, né? E também ganhar vida, ganhar saúde, ganhar qualidade em tudo que a gente faz. Tem que ter essa responsabilidade, senhor Salles. Aí vocês vão perguntar assim, como é que você fica sabendo, né? Porque ele acorda cedo ou que dá uma tarde? Gente, é Instagram. Tudo no Instagram. Tudo no Instagram. E a audiência, né? Esses dias o Pedro tava falando que a audiência é a nova moeda. Como foi que você disse? A audiência é a moeda mais poderosa que existe hoje, né? Hoje. E a gente vê o quanto você tem crescido, né? Na audiência. Como nasceu essa ideia dos vídeos, das informações que você passa no Instagram? Porque acabou virando um quadro, né, hoje. Digo a você que não foi intencional. Não foi. De jeito nenhum. Ângelo estava mexendo nas plantas lá em casa, eu deitado no sofá no domingo vendo TV, quando de repente eu falei, olha, mexendo no telefone, vi a opção de gravar um vídeo para os stories. Nunca tinha feito isso, nunca tinha postado nada. E postei, ele mexendo com a planta lá, e gostei dessa postagem, e joguei na rede, não olhei nenhum resultado. Depois disso, saí com o carro, fui para o posto de gasolina, gravei no carro dele. De propósito, ele deixou aqui na reserva para poder eu abastecer. E assim foi. Quando vi, quando olhei nas mensagens, muitas mensagens, o pessoal interagindo, rindo, se divertindo. Né? E foram se identificando mesmo. Mas aí eu percebi que seria interessante continuar, desde que eu pudesse oferecer algo que gerasse valor para a pessoa que estava do outro lado, que me acompanhasse, que não fosse besteira. Eu tenho pavor de besteira. Que não fosse besteira, que fosse alguma coisa interessante, que pudesse engrandecer, mas não sabia direito o que fazer porque nunca tive a intenção de fazer algo assim, né? Concentrado no trabalho, nessa época eu já estava trabalhando na Santa Luzia, já tinha deixado a sala de aula, e aí muitos alunos também começaram a me acompanhar, a me seguir, e as pessoas começaram a compartilhar, e assim, você sabe que a rede começa a crescer, né, de relacionamento ali pelo Instagram, começa a crescer, e aí eu gostei da ideia. Daí comecei, e fui até hoje sem parar. Não, sem parar, né, porque você posta tudo. Você acabou virando um ícone, assim, quando nós falamos de entretenimento, que o Pedro falou na estante, né? Virou a revista Michelin, né? A revista Michelin. Revista Michelin, nossa. Parece que deu pra... Eu não lembro dessa revista Michelin, porque eu sou muito jovem. Pedro deve ser um pouquinho mais antigo. Ele lembra da revista Michelin. Com certeza. Não, no meu tempo mesmo. É aquela revista que se responsabiliza pela avaliação de restaurantes, hotéis. Isso. É a revista que atribui, né, as estrelas, as famosas estrelas Michelins para os hotéis de luxos, que atendem a todos os critérios daquilo que se considera que de fato é luxuoso, que oferece qualidade. Imagina ser comparada a... Você é a nova revista Michelin. Olha isso, Senhor. Querido e gentil seguidor, será que eu me aproximo pelo menos um pouquinho à ponta de uma daquelas estrelas? Mas eu vou dizer a você, é interessante. E entra nesse quesito a questão da responsabilidade. Sim. Usar a sua imagem, mostrar quem é você na internet... Não é tão difícil porque você está sozinho com o aparelho, você e o aparelho. Mas quando você passa a compreender que do outro lado existem pessoas que passam a se identificar com você e acreditar naquilo que você faz, naquilo que você posta, naquilo que você mostra.
E eu nunca tive a intenção de fazer uma publicidade paga. Sempre mostrei aquilo que gostei. Sempre mostrei aquele lugar que eu me senti bem, né? E as pessoas começaram, de fato, a acompanhar, a seguir, a ver, a acreditar. E eu percebi também que com isso estava carregando a responsabilidade de induzir as pessoas a frequentarem lugares que provavelmente não seriam, naqueles lugares que provavelmente eles não seriam bem acolhidos, não seriam bem recebidos, e assim eu comecei a interagir mais com os proprietários dos lugares que eu frequento. Porque eu digo sempre, olha, se vocês forem a qualquer lugar indicado por mim e lá vocês não tiverem um bom atendimento, um produto de qualidade do modo como eu mostro, digam para mim que eu passarei essa mensagem para o proprietário, né? Que é esse retorno para o proprietário das mensagens que você... Porque eu entendo que é necessário. A pessoa, quando acredita em você, você passa a ser essa referência. Sim. Então, é uma responsabilidade. E eu não quero jamais que uma pessoa que me acompanhe passe por uma situação constrangedora, seja por um produto ou pelo serviço que eu anuncio no Instagram. Isso eu não aceito de jeito nenhum. Já teve alguma situação assim? Já teve, eu já reportei. Reportei, recebi o retorno do estabelecimento e passei para o seguidor. Legal. Passei para o seguidor porque ele precisava ter essa reparação. Então, assim, eu levo muito a sério mesmo tudo que faço. Eu preciso... Aliás, acho que quem se responsabiliza pelo que faz tem que levar a sério, né? Sim, tem que levar a sério porque o resultado o resultado positivo, é fruto daquilo que você faz com responsabilidade. Com certeza. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente imagina que você, por estar gravando, por estar... O que eu quero dizer? Que na rede social ela é aberta. Nossa, ele está lá porque ele é um recebido, ele está recebendo, então ele vai falar aquilo que é agradável para o estabelecimento, né? Ou então está recebendo, ou então está sendo pago, né? E aí essas coisas podem acontecer. Mas ouvindo você falar é mais interessante ainda, porque você não somente diz sobre aquele estabelecimento, você traz para o dono uma responsabilidade. Exato. Né? Você divide com ele aquela responsabilidade e pede que o cliente ele avalie isso. Isso é muito interessante, né? Eu acho que talvez seja um dos pontos que gere mais conexão, né? A gente saber que é confiável, né? Porque de certa forma a sua opinião vai ser decisiva para muita gente. É por isso, Salles, que eu sempre me preocupo. Me perguntam, quanto você cobra para fazer divulgação? Eu nunca digo quanto eu cobro de imediato sem fazer uma avaliação do produto ou do serviço que aquela empresa está oferecendo. Porque eu prefiro não receber. Independentemente do valor, eu prefiro não receber para divulgar um produto que não corresponda à expectativa de quem me acompanha. De quem acompanha. Então, o dinheiro nesse ponto não é o mais importante. E olha que eu gosto de dinheiro, viu? Mas não é o mais importante. Nesse momento, não. Porque se as pessoas estão me acompanhando por acreditar em mim, então, para mim, a minha credibilidade é muito mais importante do que o dinheiro. Sim. E isso daí é o que eu sempre levo ao pé da letra. Eu só vou anunciar produtos ou serviços, lugares, se de fato esses produtos, esses serviços, esses lugares corresponderem ao que eu for falar. Ao que eu falar aqui, aquele lugar tem que se responsabilizar, porque senão não vale a pena. Você queima a sua imagem, você queima a confiança que as pessoas têm em você. Você ganha muita cachaça, né? Ganho e gosto. De onde vem esse gosto? Olha, é o seguinte, não é que seja uma herança, né? Não é uma herança, mas é o meio que a bebida de modo social, claro, é o meio de você se relacionar com outras pessoas também. Pode acreditar, se você tem controle sobre aquilo que você está consumindo e ter cuidado para não exagerar, tem que ter cuidado para não exagerar, porque também você acaba se comprometendo muito. Você carrega a empresa que você trabalha, você carrega os serviços que você presta. Então, assim, a bebida ela é um risco, é perigosa, não pode ser assim, gosta, mas experimenta com cautela. Aí me perguntam, Neilton, você bebe demais? Eu falo, acho que eu posto mais do que bebo, porque as pessoas acreditam, me veem, no domingo eu bebo, no domingo cerveja, adoro tomar cerveja, meu melhor dia para beber é no domingo.
Não tenho problema com ressaca na segunda-feira. Aí eu vou para um estabelecimento, um restaurante, tomo minha cerveja, converso com todo mundo ali. E depois eu quero falar sobre essa questão de todo mundo. E posto uma coisa, posto... Só que aquela postagem fica 24 horas do ar. Então, toda hora que você olhar o Instagram, e vai ver que eu estou consumindo bebida. Então, eu posto mais do que, de fato, bebo. Eu tenho que ter esse controle, né? Qualquer pessoa tem que ter controle. E cuidado, né? Para não falar besteira, para não queimar a imagem, para não desperdiçar a confiança que as pessoas têm em você. Então, se você tiver um vinho e quiser me presentear, pode acreditar que eu vou receber feliz. Ainda faço o recebido. Faça o recebido. Muito interessante. Eu vejo que você tem muita gente ao redor, né? Assim, é muita gente, mas é sempre as mesmas pessoas, né? São Praticamente, as mesmas né? pessoas. Olha, eu fico até reflexivo com relação a isso daí, porque assim, não vale a pena você ter quantidade. Levo isso também muito ao pé da letra, que eu sou muito criterioso para muitas coisas. E quantidade não representa necessariamente que você esteja bem cercado. Me refiro à quantidade de pessoas. Cercado de pessoas que vão agregar valor à sua vida. Então, eu restringir muito, limitei significativamente a quantidade de pessoas com quem ando. Pode observar que são sempre as mesmas pessoas, porque são pessoas da minha confiança. São pessoas que já entendem que eu vou falar aquilo que eu tiver que falar, já entendem que a minha opinião ela é baseada exatamente naquilo que eu acredito, sem nenhum tipo de melindre, que eu não gosto de melindre, não sou melindroso e não gosto de pessoas melindrosas ao meu redor. Porque eu vou falar sempre o que eu penso e o que me perguntarem, é claro. Nunca vou falar aquilo sem ter uma pergunta antes que cobre de mim a resposta. Então, assim, não quero pessoas que são fúteis, que são bobas, né? Não tem um assunto interessante, que não agregue valor, que não fale algo que seja realmente enriquecedor do ponto de vista do crescimento da pessoa, do humano e do profissional. Então, assim, eu me afastei. Fui me afastando, fui deixando de frequentar certos ambientes, fui chegando aos lugares e sentando em outra mesa, justamente para poder me afastar, para poder me limitar. E hoje, mais do que nunca, eu levo isso a sério, porque eu quero aproveitar o ambiente que estou do jeito que eu quero. E às vezes eu prefiro ficar sozinho, conversando comigo mesmo, porque quando eu estou calado parece que a conversa é maior, a minha mente flui melhor. Então, assim, eu prefiro muitas vezes sentar sozinho a uma mesa, num estabelecimento, pedir um vinho, uma taça maravilhosa, belíssima, algo para petiscar e refletindo, sozinho, a ter 4 ou 5 pessoas ou até mais que não me agreguem valor, que só me estressam com conversas que não me agradam. Então, eu ando muito chato. É a idade, né? Eu ando muito chato. Será que é a idade que ele ficou chato? Rapaz, eu acho Não, que Pedro é chato. Eu tenho 27 e acho que também acho que... Não é nenhuma diferença assim tanto, Pedro. Estou com 29. Tá vendo aí? Não é tanto. Eu devo ser o único velho aqui nessa mesa. Então, eu nem vou contar a idade, mas eu tô de aniversário esse mês, viu, gente? Olha aí, tá vendo? Pois é. Leonino, 3 dias, né? Hã? Dia 12? Dia 12. 12 agora de agosto? Tá vendo? Foi dia 12. É porque a gente gravou, né? Tá explicado porque que ele gosta das câmeras, né? Leonino. Vaidade, vaidoso, chama atenção, naturalmente, né? Você não se esforça para isso. Não. E você veio para Barreiras. Mas Exato. você veio de Sergipe. Não, para Barreiras eu não vim de Sergipe. Eu vim para a Bahia quando eu tinha 12 anos. Minha família se mudou para Serra Dourada, uma fazenda que meu pai trabalhava. Então, assim, ele veio primeiro, depois que ele se estabeleceu aqui, viemos. Minha mãe, minhas irmãs e eu. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 3 irmãs. 2 moram em São Paulo e uma mora com os meus pais no Pará. Ou seja, tem todo esse espalhamento aí. Então viemos para a Serra Dourada, meu pai trabalhava na fazenda. Nordestino é assim. E aí, resultado de tudo isso daí, viemos todos para cá.
Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, isso para mim sempre me fascinou bastante. Então, o lugar mais próximo de Serra Dourada, porque da fazenda, meu pai alugou uma casa na cidade de Serra Dourada, estudamos ali todo o ensino médio, e o lugar mais próximo que tinha faculdade não existia. Naquela época, as faculdades às distâncias, as EADs, não existia. Naquela época era tudo presencial mesmo, e eu até tenho uma certa predileção por tudo que de fato é presencial mesmo. Então eu vim para Barreiras, que era a cidade mais próxima de Serra Dourada, que tinha faculdade, na época 2 particulares e a estadual, que é o NEB. Eu vim para cá, né, como eu disse algumas vezes para algumas pessoas, apenas com uma bolsa, uma mala, com algumas peças de roupas e um colchonete amarrado, e doido pela minha independência. Vim com sede para estudar e trabalhar. No dia 31 de janeiro, me lembro bem, 31 de janeiro de 2000, cheguei na rodoviária de Barreiras com o nome de um taxista escrito na palma da mão, porque foi na hora que eu estava saindo do ônibus já correndo, escrevi a caneta, porque o meu amigo que morava aqui, na época não tinha WhatsApp, nem telefone celular tinha na época, né? Tinha ligado para o vizinho e passado o número de um táxi para a pessoa que eu deveria procurar quando chegasse aqui na rodoviária. O seu Bahia, era até um Uno vermelho, nunca vou esquecer disso. Nervoso, com aquela ansiedade de um lugar novo, nervoso, muito nervoso, tremendo. Cheguei na rodoviária, vindo de Serra Dourada, cidade pequena. Barreiras é uma capital para mim. Falei, meu Deus, estou perdido aqui. Aí cheguei e fui para aquela parte ali da frente da rodoviária que tem os táxis e perguntei pelo Bahia. Um rapaz até foi meio grosseiro comigo porque ele estava na frente, né? Então tinha fila de táxis. Eu não entendi que tinha aquela fila, aquele formato de trabalho deles. Procurei o seu Bahia, que já tinha sido avisado que eu chegaria aqui em Barreiras, então ele me recebeu. Na época eu tinha 20 anos. Aí eu tenho 43, farei 44 logo. Então tinha 20 anos, prestes a fazer 21, exatamente, que eu sou de fevereiro, cheguei em janeiro, no finzinho, semana seguinte, uma semana, 2 quase depois, eu fiz 21. Então, nervoso. Peguei esse táxi, ele cortou da rodoviária, passando aqui pela principal, até o Jardim Ouro Branco, onde morei por 1 ano ali. E eu não tinha referência nenhuma, não sabia de nada, não conhecia ninguém, apenas este amigo que me referi, que foi quem passou o telefone do seu Bahia. O nome, né? O telefone não, o nome. E o endereço para onde eu deveria ir. E aí, meu amigo, quando eu acordei, cheguei, tomei banho e dormi. Era noite. Quando eu acordei, que eu me deparei num lugar diferente, o desespero tomou conta de mim. Aquela semana inteira eu chorei todos os dias. Primeiro porque eu vivia com minha mãe, era apegado, e aquele vazio, sabe quando você tem ali cercado por suas irmãs, seus pais, e de repente você se depara sozinho, por mais que você queira, aquela cisão, aquele corte, a separação dói. E aí eu disse, eu vou sofrer, eu disse para mim mesmo, eu vou sofrer, vou chorar todos os dias, mas na semana seguinte eu vou seguir. E chorei todas as noites, eu dormia chorando. Aí, na semana seguinte, eu consegui o trabalho. Trabalhei num restaurante, o restaurante Tipiti. Era um restaurante de comida mineira, uma culinária muito gostosa. O proprietário, o seu Eduardo, saudoso, agora já faleceu, ele muito cuidadoso, muito criterioso. E eu comecei a observar o comportamento dele, grosso, assim, pessoa bem enérgica, austera e tudo mais, e eu aprendendo a ser que nem ele. Eu falei, quero ser que nem aquele homem, quero ser qual é. E ele muito comunicativo, muito educado com todo mundo. Eu falei, é assim que eu também quero ser. E fiquei me espelhando nele, né? E até que um dia ele disse, ele me chamava de velho, e velho, vamos na feira comigo fazer compras para o restaurante. Aí ele disse, você vai observar tudo de bom que eu faço. O lado ruim, os xingamentos, a grosseria, você esqueça. Eu quero que você observe em mim, que eu sou muito mais velho, já era realmente um senhor, eu sou muito mais velho que você, e olhe tudo de bom que eu tenho. E aí você aproveita o que você quiser aprender. Se não quiser também, e ele usou um palavrão. Se não quiser também, eu falei, mas eu vou. E comecei. Ele disse, o que é que você quer? Eu falei, fazer faculdade. Vim para isso. Aí ele disse, pronto, você vai ter que ler. A leitura é o que vai abrir os caminhos. Esqueça, ele disse mesmo, esqueça história, geografia, esqueça, você já tem a base. Agora você precisa saber escrever
e saber interpretar. Ele trabalhava um tempo atrás numa empresa chamada Profertil, que acho que nem existe mais, naquele prédio azul que fica ao lado do Gênesis, na Praça das Corujas. Ele levou para mim uma caixa cheia de revistas antigas, Veja e Época. Veja, Época e algumas Isto É. E disse, você vai ler tudo. Quando eu olhei para a caixa, eu disse, eu vou ler. E li mesmo todas, uma por uma. Depois eu quis estudar no cursinho pré-vestibular do colégio PHDC, que era muito famoso na época, e caro. Sim. Eu sem dinheiro, meu pai tinha me dado R$50. Eu vim com R$50 para Barreiras. Aí eu liguei para o meu pai, né, que era uma dificuldade, eu tinha que ligar para o vizinho ia dar o recado. Lá em casa não tinha telefone, meu pai ainda morava na fazenda. Quando ele chegava, dava o recado, ele ligava para a vizinha, era comunicação meio complicada. Ele disse, eu falei, pai, quero fazer um cursinho pré-vestibular. Quanto é? R$120. Eu falei, o salário mínimo não chegava nem a R$50, era caríssimo, caríssimo. E eu disse, meu Deus, aí pai, não vou, você pode fazer. E na hora de fazer a matrícula, o cursinho não aceitou que eu fizesse, porque na época eu não estava. E quando eu fiz a matrícula, eu estava com 20 anos ainda. Então, era 20 anos. Eles não aceitavam, tinha que ter 21. Alguém teve que ir para lá e assinar por mim. Eu fiquei decepcionado, já querendo ser independente. Não podia assinar. Mas daí fui, me inscrevi no cursinho, estudei lá, fiz o vestibular. Ainda disseram-me na época que eu não passaria porque eu tinha que fazer o NEB. Eu não tinha condições de pagar a particular. Eu tinha que fazer a pública. E eu disse, vou fazer a pública. Só tinha pedagogia à noite ou contabilidade. Eu falei, não me dou bem com números. O que me dou bem é com humanas. Vou fazer pedagogia. Ou letras. Só que letras era durante o dia. E eu tinha que trabalhar durante o dia. Eu falei, então estou entre a cruz e a espada. Vou optar por pedagogia. E fiz. E aí disseram para mim, você não vai passar porque você está concorrendo para uma faculdade pública, um curso que na época era bem concorrido, se não me engano, não falei memória, não sei se era 20 candidatos para uma vaga, não me lembro, era uma quantidade que para mim, eu fiz as contas, eu falei, meu Deus do céu, mas eu vou estudar. Não desanimei, acreditei, eu já estava começando do zero mesmo, e estudei, li aquelas revistas todas, e o módulo. Quando me disseram isso daí, foi alguém do cursinho mesmo, viu? Não vou revelar quem, mas foi alguém do cursinho mesmo. Falei. Conta. Quando disseram isso para mim, eu passei 2 dias sem ir para o cursinho, porque no cursinho você tinha discussão com o professor, mas você não lia o módulo, aquele módulo que a gente comprava lá. E eu disse, eu vou ter que ler esse módulo, porque o professor está explicando, eu não estou entendendo porque eu não estou lendo o módulo. Aí eu saí do trabalho direto para casa para ler o módulo. Ele era multidisciplinar, então tinha parte de língua portuguesa, tinha parte de história, e li tudo. Li concentradamente, voltei para o cursinho porque ele ligou para o contato meu do restaurante para perguntar por que eu não estava indo. Aí eu fui, duas noites sem ir, depois disso eu fui. E aí estudei, fiquei concentrado, chegou o vestibular, fiz a prova e saiu o resultado dias depois, né, semanas depois, saiu o resultado. A TV Oeste anunciou, aí comecei a tremer, falei, meu Deus, e agora? Aí liguei para o cursinho, aí quem me atendeu disse, você sentou na cadeira tal, seu documento de identidade é tal, o seu número de prova é tal? Eu falei, voz embargada já. Ele disse, parabéns, você passou. Passou em 5º lugar. Fiquei sabendo depois que tinha passado em 5º lugar num dos cursos que na época era um dos mais concorridos da universidade, pública. Isso me deixou num orgulho. Ah, com certeza. E aí eu passei, de fato, a acreditar que eu podia fazer. Por mais que eu viesse de um lugar simples, da zona rural, pais que não são escolarizados. Meu pai sabe ler o básico, escrever o próprio nome basicamente. A minha mãe é totalmente analfabeta, não escreve nada, nem o próprio nome, porque foi treinada, acho que por nós mesmos, depois que passamos a saber ler e escrever. E eu acreditava que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não podia ficar contente vivendo aquela realidade de zona rural, que eu nasci na zona rural, não me identificava, não conseguia me enxergar vivendo, crescendo ali. Não conseguia. Você falando disso aí, eu também cresci na zona rural, né? Eu falando pra Thay, pra minha esposa esses dias, eu falei assim, a gente tava lá na roça, né? E eu mostrando pro meu avô, e eu falei com ela aí, ó, meu avô dizia bem assim, esse menino aí, ele tem que estudar, porque se for para comer
o sal, esse menino vai comer doce. Esse menino não tem o menor jeito pra roça. Não tinha também. E aí foi que eu também vim estudar na cidade, mas o rosa era difícil pra mim, viu? Não, eu pedi a Deus, meu Deus, por favor, me ajude. Preciso que o Senhor encontre uma forma de que a gente se mude para a cidade. Eu rezava, fazia orações lá, silenciosa. E quando eu esboçava isso alto, meu pai brigava comigo. Brigava feio, né? E a briga do pai na época, falar alto do pai na época, você ficava murcho. Dava vontade até de chorar. Meu pai com a voz grossa dizia... brigava, aí eu falei, nunca mais falo nada. Até que surgiu a ideia de ir para a cidade. Aí pronto, aí eu disse, então, vou acreditar em tudo que eu quero e vou botar para frente, porque vai acontecer. Você falar algo muito que a gente... Quando a gente presta atenção, né? Eu tava falando disso com os colegas hoje lá, sobre essa questão de você mudar a estrutura da sua vida. Sim, pelo seu querer. Exatamente. Ao invés de ser vítima do sistema, do processo, ou daquilo que você nasceu, você falou, não, eu vou. E existe isso. E é muito, muito bom quando nós conseguimos entender que essa possibilidade existe e que ela existe para nós também. Exatamente. É a atitude mental positiva, né? Justamente o que o Napoleão Hill fala a respeito. Exato. Olha, eu gosto de falar sobre isso no meu Instagram. Gosto mesmo, porque chegam muitas perguntas para mim que me surpreendem até. E uma delas foi a questão do filtro. Você não usa mais filtro nos seus vídeos? Não. Eu parei de usar filtro definitivamente. Aquilo ali não sou eu. Aquela pele não é minha, aquela cor não é a minha, aquele formato não é o meu. Como é que eu posso falar de algo que eu acredito me escondendo atrás de um filtro? É uma opinião muito particular minha, porque claro que tem pessoas com opiniões muito valiosas e que gostam do filtro, não tenho nada contra, mas eu, para compor a minha personalidade, para demonstrar de fato quem eu sou, eu disse não, eu não posso usar uma coisa que eu não acredito, que não sou eu. Então, muito particularmente, eu passei a não usar mais. Por quê? Desculpe. Quando eu passei a entender que eu sou o único responsável por colher todos os resultados positivos ou negativos da minha vida, quando eu passei a entender isso daí, eu disse, o mundo não é culpado de nada. Ninguém tem a responsabilidade por mim, por nada. Eu sou o protagonista da minha vida, da minha história. Sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que produzir, sou eu que tenho que estudar. Por que eu tinha que entender que, pelo fato de ter vindo de uma classe social menos favorecida, com poder econômico bem menor, considerando ali as pessoas que estudavam comigo, vindas de outras cidades maiores até, de famílias muito bem estruturadas economicamente, por que eu tenho que me desvalorizar? Se o que vai promover o resultado positivo desse estudo aqui do cursinho pré-vestibular é o meu esforço. Porque não é o dinheiro, não é de onde você vem, é o que você faz, é o que você assume para a sua vida, é o que você passa a compreender. E aí você passa a construir o seu caminho, você passa a construir, abrir a sua própria trajetória para a vida. E eu abri a minha mente para isso daí, passei a compreender que eu não tinha que depositar em ninguém, jogar em ninguém a responsabilidade pelo resultado do vestibular, começando por aí. Sim. Era minha responsabilidade, então eu tinha que me esforçar mesmo. E eu não tinha que ficar preocupado porque eu estava trabalhando enquanto meus colegas, muitos deles, faziam outros cursinhos em contraturnos. Eu tinha que trabalhar. E prestar atenção, e passei a comprar um dicionário que encapei com um papel transparente para não sujar a capa e passei a assistir jornais na minha casa, com a televisãozinha que nós tínhamos lá, e com o dicionário na mão, porque eu achava, e de fato era mesmo, o meu entendimento da língua portuguesa, o meu conhecimento da língua portuguesa era extremamente limitado. E como é que eu ampliaria, então, esse meu léxico vocabular? Estudando, correndo atrás. E eu ficava ali do lado com o meu dicionário pequenininho, mini dicionário da língua portuguesa, branco com as letras azuis e capa transparente, porque eu gostava das letras azuis na capa. Falava uma palavra e ia lá e pesquisava, anotava e passava 3 ou 4 palavras daquelas que eu pesquisava durante o jornal, eu colocava em prática no dia seguinte.
Eu anotava no papel, ia trabalhar e lá eu tinha que encontrar um contexto para colocar aquela palavra, para usar aquela palavra, para o meu cérebro passar a entender que aquela palavra, aquele vocábulo fazia parte, passou a fazer parte da minha conversa, da minha fala, do meu conhecimento da língua portuguesa. E eu sou muito apaixonado por língua portuguesa. Então, assim, eu falei, não vou me importar. E as pessoas me criticando. E as pessoas, os meus colegas me criticavam. Ah, ali deve ser gay. Ah, ali deve ser um viadinho. Não sei se nem se posso usar essa expressão aqui. Porque fala muito correto. Não, ninguém fala correto ali, é muito educado. E eu prezava muito pelo meu jeito. Isso, no início, me incomodou muito. Comecei a ter problema com autoestima, comecei a ter problema de aceitação. No início. Depois caiu de novo a ficha. Eu falei, por quê? Que se sou eu, hoje o meu pai já não paga mais o cursinho pré-vestibular, eu que pago. Hoje, quem paga a marmita, que eu comia de marmita, sou eu. Eu trabalho, eu levanto cedo para ir trabalhar. E a história de levantar cedo começou porque eu levantava bem cedo para ir pegar o ônibus, para ir lá para a beira do Rio de Ondas, que o restaurante ficava próximo ao Country Club. Então, assim, não ficava bem na beirada do Rio de Ondas, ficava um pouco afastado, mas era perto. Mas eu pegava o linha 5, todos os dias, o linha 5, com exceção de segunda-feira, que era a minha folga, para ir trabalhar. E eu levava o livro. Então, assim, se eu tenho toda essa responsabilidade, esse esforço, esse trabalho para querer ser uma pessoa, construir uma imagem e ter um poder de alguma maneira, seja pela educação, seja, não sei, pelo trabalho, eu tenho que ter um destaque. Eu queria muito ter um destaque. Então, assim, não vou me preocupar com isso, não. Eu vou ser exatamente quem eu sou. Aí foi quando, de novo, girou a chave para não permitir que a opinião do outro interferisse em quem eu estava sendo, sim, quem eu sou de verdade. E isso só passou, meu amigo, a fortalecer ainda mais essa concepção, essa ideia. Então, assim, hoje, quando você entende, digo isso para todos que estão assistindo a este vídeo, quando você passa a entender que você é o único responsável pelos resultados bons ou ruins da sua vida, você tem que assumir, você tem que bater no peito e dizer, realmente, eu errei aqui, então tenho que consertar esse erro, porque esse resultado desse erro aqui não é bom para mim. Vou então fazer de uma outra forma para ver se eu encontro um outro resultado. E não simplesmente se acanhar, se amedrontar, deixar de querer ir à frente, porque errou, porque colheu um resultado ruim. Você tem que correr atrás de um outro modo, porque não pode parar. O erro nunca deve ser um empecilho para nada. É legal ouvir isso, porque ressalta ainda mais uma característica sua que é fantástica, que é a autenticidade. Você é um cara extremamente autêntico e conhecendo sua história um pouco mais agora, a gente percebe que de fato você é um cara autêntico, né? Pelo seu modo de falar, pela forma como você se veste, tudo isso aí, porque a gente até brincou, esse aqui é o padrão de elegância que a gente quer ter no programa, mas você se veste dessa forma no seu dia a dia, você usa, e é algo que não faz parte da cultura da nossa cidade. Exato. Né? E também da função que eu exerço, nunca uma loja em Barreiras, do segmento, pelo menos, que eu trabalho, nunca um gerente usou, pelo menos nunca conheci, nunca soube, um blazer para trabalhar numa cidade quente. Sim. E eu vou contar para você. Do nada, eu estou em casa e o primeiro blazer que usei não era meu. Eu não tinha blazer. O meu sobrinho, filho de Marisete, Pedro Paulo, deixou um blazer porque eu peguei emprestado para ir a um casamento. E esse blazer, como ele também não tinha hábito de usar, ficou no guarda-roupa da minha casa. Então, eu tinha tomado uma cerveja, tinha saído da loja, estava num barzinho tomando uma cerveja com 2 vendedores. E aí cheguei em casa e fui passar o meu uniforme do dia seguinte. E quando eu fui passar o uniforme, que fui guardar, depois de passado, fui guardar no guarda-roupa, aí afastei o blazer assim. Tava no cabide, afastei para colocar o cabide com a camisa do uniforme, né? Quando eu fui de manhã, que tomei banho, me arrumei, vesti o blazer lá, e aquilo ali, eu botei o blazer por cima do uniforme para ver. Calça jeans, a camisa era azul listradinha e o blazer. Falei, gostei, vou. E fiquei, meu Deus, será que vou? Quando eu cheguei lá, que desci do carro, falei, eu vou entrar, eu vou chamar a atenção com esse blazer. E aí, entrei. Quando eu entrei, não houve quem não olhasse. Todo mundo olhou,
Todo mundo olhou. E por mais que eu tenha ficado meio constrangido, isso me causou uma certa satisfação. Eu queria realmente olhar, pode olhar. E aí começou a conversa, né, de pessoas que trabalhavam, para que isso? Não há necessidade disso. E aí começaram as piadas. Se vier o frio que você está Se vier o frio que você está esperando, era o que eu mais ouvia. Mas um calor desse, e eu não me importei. Aí porque assim, quanto mais me criticam, quanto mais dizem que eu não posso, eu sei que eu posso. Sim. Aí pronto, eu falei, vou usar. E aí Marisete chegou na loja e falou, gostei. Falou bem assim, gostei, ficou bom. E os clientes começaram, olha Marisete, agora você tem um gerente apresentável. Barreiras não tem uma loja assim. E não sei o que. Aí começou, sabe, a construir essa imagem minha. Ao ponto de um dia eu ter ido, era um sábado, eu fui para casa e depois eu tinha marcado com Marisete e Felipe para a gente depois ir para um restaurante. Então eu fui para casa, tomei banho, botei apenas uma camisa branca, uma comprida e voltei sem um blazer. Tinha um cliente lá que na hora que eu entrei disse, não aceito, eu tô aqui esperando você de blazer, você vem com a camisa de jeito nenhum. Aí Marisete, tá vendo, Neilton? Não pode mais. E aí, meu amigo, criou-se essa história e eu não vivo mais sem um blazer. Me sinto até... Eu não entro na loja sem um blazer. Faz parte já do meu estilo. Não, agora faz parte da pessoa. E ficou cara essa brincadeira. Não, a brincadeira ficou cara. Ficou, porque eu tive que comprar e não sei o que. Eu falei, meu Deus, ela viajou para Salvador, foi ao outlet, disse, Neilton, tô vendo aqui uns blazers, vou comprar, dividir no cartão, você paga. Eu falei, meu Deus do céu. E ela comprou 2. E aí eu paguei, falei, já tá aqui. Tá, vou usar. Vamos usar e fui. E é assim. E a história continua desse jeito, meu amigo. Não, é que incrível. E você foi para docência também? Sim. Esse processo, porque você fez pedagogia, né? Fiz pedagogia, trabalhei no restaurante, né? O seu Eduardo me ajudou, passei no vestibular para cursar pedagogia e nesse universo da educação, e eu nunca contente com as histórias da educação, nunca satisfeito com o modo como as pessoas que estudavam comigo na época já eram professoras da rede municipal, muitas colocando situações que eu não conseguia concordar. E aí elas diziam, mas é porque você não está na sala de aula. Se você estivesse na sala de aula, perceberia que a realidade é bem diferente, a prática é diferente da teoria. E eu dizia, de fato, eu pensei, mas de fato é mesmo. Em qualquer situação, independentemente do que você faça, a prática sempre é diferente. A teoria você apenas tem uma ideia, você lê, você tem uma ideia, mas a prática é diferente. É muito mais gostosa a prática, porque você tem um desafio. Aqui você está ganhando conhecimento para você encontrar situações para aplicá-lo na prática. E por que está reclamando? E aí, beleza. O tempo passou, terminei a faculdade, tudo, meio diferentão da turma. E aí não entrei para a educação de início. Eu trabalhava no comércio, como vendedor, eu trabalhava numa loja de revestimentos, vendia revestimentos de sofá, de porta em porta, me ligavam, ligavam para a loja, eu ia, atendia, gostava de mostrar composição de tecido, cheguei a fazer o curso técnico em designer de interiores pela Unifax, que tinha um campus, veio um campus uma época aqui, na época o shopping, lembra do shopping? Uhum. Rio de Ondas? Então tinha a Unifax ali, eu fiz o curso, hoje com os principais donos de lojas de material de construção e móveis aqui da cidade. Fizemos juntos esse curso e eu gostava, sempre gostei do que é bonito, sabe? De ver composição, ambientes bem organizados, sempre gostei de pessoas que falavam corretamente, gosto desse universo. E aí, eu sou encantado mesmo, de verdade, sem medo de falar nenhuma vírgula. E aí eu comecei a gostar da ideia de vender tecido para sofá, porque eu chegava na casa e via um verde nas paredes, um verdão na parede, e a pessoa queria por tudo colocar o sofá laranja, queria por tudo colocar um sofá de chenille vermelho. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu dizia, olha, e eu falava, não, eu nunca dizia também não, né? Quer colocar, coloque. Mas eu dizia, olha, a senhora não tem... Será que se colocássemos um tecido assim, veja, sua parede já é colorida. Se a senhora colocasse um tecido mais
bege, um tom mais pastel, usava muito a expressão pastel. Um tom pastel, não seria mais fácil para a senhora depois brincar com as almofadas? Aí a senhora pode mudar as cores das almofadas de acordo com o que a senhora, com seu gosto, fazer a composição com a parede. Eu tinha um pavor daquela parede verde. E aí já doido para dizer para ela, pinte também a parede, mas não podia dizer isso. E aí eu convencia a cliente a mudar o sofá da cor que ela queria, chocante, vibrante, para algo mais calmo, mais tranquilo, mais clássico, mais elegante. E aí eu comecei a gostar também dessa ideia de tentar colocar o meu ponto de vista também na vida, da casa das pessoas. E assim fui. E a venda de tecido mais caro também estava indo. Porque tinha um chenillezinho bem simples e tinha um que tinha um brilho, que era mais sofisticado. Eu até esqueci a marca qual era. E bonito. Quando eu entregava o sofá, que eu ia junto da entrega para mostrar e para também ajudar a arrumar lá a casa da pessoa. Quando eu chegava lá que botava o sofá e a mulher arrumava as almofadas, tentando esconder aquelas mais coloridas atrás daquelas outras menos, e mostrava, olha, veja a sua sala como é que tá bonita. Elas adoravam. E começaram também a pedir dicas e tudo mais. Aí, depois do curso, a ideia era para trabalhar numa loja de tecido, que seria aberta pelo proprietário da loja que eu trabalhava de tecido, para sofás. Era cortinas, aí era cama, mesa e banho. Essa loja nunca surgiu. Aí eu me decepcionei e saí da empresa, pedi conta da empresa. Foi quando surgiu uma vaga para o curso pré-vestibular da UNEB para a língua portuguesa, para os estudantes de língua portuguesa. Eu, na época, não tinha feito língua portuguesa, letras, e fiz o curso, fiz o teste. Desse teste, nenhum aluno se enquadrava, não era pela falta de conhecimento, mas não conseguia transmitir o conteúdo da disciplina de língua portuguesa, que era ortografia, gramática, que era gramática. E aí, a coordenadora disse, Neil, tu quer fazer experiência até a gente conseguir? Eu falei, quero. Já tinha pedido conta mesmo. Interessante que o salário do cursinho era melhor do que o salário que eu recebia da empresa. E aí eu fui, trabalhando apenas à noite. Nesse processo, eu tinha feito anteriormente, que nem lembrava, uma seleção REDA para o Estado. Não me lembrava, não tinha estudado, acreditava que não ia passar. Fiz por fazer, porque Ângelo insistiu que eu fizesse. Fiz. E aí, de repente, olha a Direc me ligando. Neilton, o seu nome já está aqui na Direc, você foi selecionado para assumir a sua vaga no Estado como professor do REDA. Eu disse, meu Deus, e a disciplina? Ou matemática ou física? Eu disse, mas meu Deus, não sei de nada disso daí. Não sei de nada disso. O Ângelo disse, ele já trabalhava com física, ele falou, física, pega a física que eu te ajudo. Eu dou aula há muito tempo, então vou te ajudar. Aí pronto, a primeira semana estudando, aí eu me dediquei. Estudava, fazia, aí elaborei vários planos e ia para a sala de aula. Primeira aula, meu amigo. Mas quando eu entrei na sala de aula, que eu olhei para os alunos, aquela aluno adolescente, primeiro ano, eu falei, Jesus, e eu nunca tinha entrado para uma sala de aula, só no estágio da faculdade. Mas me vesti de professor. Entrei e falei, o professor sempre tem que ser autoridade. Me lembrei das minhas colegas da faculdade e falei, não vou ser igual. Aí entrei, falei firme, pedi que todos se organizassem. Aí ninguém deu ousadia, eu falei mais alto, com um tom mais firme ainda. Aí todos olharam assim, eu falei, quero, eu não pedi. Aí eu ordenei. Todos em fila, todo mundo em fila. Ah, mas é meu lugar aqui. Eu falei, seu lugar é aí? Era, agora é ali. Pegue seus cadernos, vá para lá, você, para aqui. Aí comecei, eu mexi a sala todinha. Aí eles não tiveram o que fazer, que era tudo muito rápido. Comecei, faça isso agora você, e comecei. Pronto. Aí todo mundo parou e eu fui dar aula para física. Beleza, aí comecei essa história e comecei também a gostar dos alunos, que os alunos começaram a gostar de mim pelo jeito que eu dava aula, pelo modo como eu falava. O modo como eu falava deixava eles encantados, os deixava encantados, porque assim, eles, não entendo, eu fiquei, renovei o contrato de novo, a UNEB renovou, era para ser apenas um teste, até encontrar alguém que substituísse, mas daí eu fiquei, todo mundo... 5 turmas de pré-vestibulandos para gramática e eu dei conta dessas 5 turmas. Então, trabalhava durante o dia para o Estado, à noite para a UNEB, no cursinho pré-vestibular. E fiquei assim por 3 anos na UNEB e 8 no Estado. E aí, Marisete veio, era professora também, né? Minha cunhada, se aposentou.
e disse, você não quer trabalhar pelo menos 20 de manhã, um período, um turno, na loja? Para fazer o quê? Não sei, você vai para a loja e veja o que é que você se enquadra lá. Eu tinha esse turno livre, né? Eu trabalhava só à tarde e à noite, dando aula. Fui para a loja, Salles e Pedro, fui para a loja. Cheguei lá, peguei, maneira de professor, um caderno, fui ao RH, falei, o que é que vocês vão querer que eu faça aqui? Gil, que hoje é vendedor, um dos melhores da loja, era do RH. Disse bem assim, tem esse caderno aqui que tem os pedreiros, que tem a relação de pedreiros que compram na loja. Você não quer ligar para os pedreiros? Não tinha também, porque nem ele sabia o que eu tinha que fazer lá. Eu falei, quero. Peguei uma mesinha de vendas da loja mesmo, mesa que a gente vende, da Tramontina branca, botei uma cadeira, olhei aqui a relação tinha 32 pedreiros, pintores, comecei a ligar de um por um. Nome e telefone. Tudo bom? Eu sou Neilton da Santa Luzia, trabalho agora na Santa Luzia Materiais de Construção, era Madeireira Santa Luzia. Eu sou Neilton da Madeireira Santa Luzia, eu estou trabalhando aqui, queria saber como é que está a sua obra, o senhor está trabalhando. E aí, muitos me atendiam muito bem, outros estavam ocupados, não me davam atenção, não tinha WhatsApp na época, então era só ligação. Só que eles começaram a chegar na loja e perguntar, cadê o rapaz, cadê o Neilton? E aí eu comecei, falava com eles, e aí direcionava para um vendedor e fui. Disso me incomodava a desorganização dos kits, muitos kits de banheiro espalhados pelo chão da loja. Aí eu disse, eu vou mexer nesses kits. Comecei a organizar, tirei da bagunça, organizando tudo por ordem de tamanho, tudo. A exposição de pisos nas gôndolas, tudo desorganizado, do meu ponto de vista, viu? Porque eu não sabia que ali tinha que ser separado por marca e também por categoria, tamanhos, menos por cores. E eu tenho um problema com cores e via tudo muito misturado, tudo colorido, assim, misturadão, uns revestimentos horríveis misturados ali, e comecei a colocar tudo por tamanho, tudo por cor. Não me lembrei da marca, nem sabia que precisava. E deixei tudo organizado. Marisete chega e disse, ficou bom, gostei. O gerente, na época, disse, Marisete, isso aqui está atrapalhando, porque nós estamos divididos por marca. Aí Marisete, não, mas não estão divididos por marca, mas pelo menos bote por tamanho, coloque todos distribuídos por tamanho para ficar mais apresentável aos olhos de quem chega para poder comprar. Aí comecei a mexer, mas incomodei muita gente na loja também, viu? Porque eu mexia em tudo. Aí depois passaram não sabendo onde estavam as coisas, porque eu mudava, tinha lugar toda hora, me incomodava, e Marisete... Não, deu certinho com Marisete. E ela também já tinha esse espírito de querer mudar tudo ali na loja. Então, foi... E começamos a organizar os cafés da manhã, que já existia. Existia o café da manhã do aniversário e o café da manhã do 13 de dezembro, que é o dia de Santa Luzia, que também é o dia dos pedreiros. E eu já tinha um bom relacionamento com os pedreiros e eles já tinham esse bom relacionamento com a loja por conta do café. Então, assim, criamos o café da manhã para os professores, que não existia, o café da manhã para a polícia militar, que foi até uma ideia de Felipe, marido de Marisete, o café da manhã para os médicos, e aí eu fui para os hospitais, clínicas, fizemos um mês voltado para a medicina, para a saúde, na verdade, e depois tentamos fazer para os advogados, só que daí foi para a OAB, começamos a mexer com todos os segmentos, entendeu? Vem o SESI, que num dos cafés viu o meu empenho lá em querer fazer bonito, perguntar se eu não queria fazer uma experiência lá. Quando eu vi o salário, eu disse, tenho que ir. E Marisete, na época, estava abrindo o espaço de decoração da loja. E aí eu disse, Marisete, eu vou ter que sair. Vou sair porque eu fiz uma entrevista, nem tinha sido chamado. Mas eu já acreditava que seria. Então já estava saindo mesmo para deixar uma outra pessoa no meu lugar, para não ter o elemento surpresa, desagradável, porque eu estava assim, deixando uma vaga. Então disse a ela, olha, veja então alguém para ficar no meu lugar, porque eu fiz uma entrevista no SESI e vou. O salário é tanto. Era quase 3 vezes a mais que eu ganhava, porque nem ganhava pouco, era só um turno. Ela disse, você não quer? Não, Neilton, você não pode sair não, porque eu estou abrindo agora o novo espaço de decoração da loja, eu tenho que ter você aqui. Eu falei, mas o salário está bem melhor, eu preciso. Ela disse, não, peraí, deixa eu pensar. Isso foi num sábado, vou pensar no fim de semana. Aí Felipe sugeriu a ela para eu assumir a gerência de vendas. E eu nunca tinha trabalhado em material de construção, tinha há muito tempo, na madeireira comum, bem básica mesmo, mas não com revestimentos, acabamento, essas coisas. Ela disse, você quer ser o gerente de vendas? Eu falei, quero. Nem pensei 2 vezes, quero.
Mas você... E ela preocupada, porque era um universo de profissionais já de muito tempo no mercado, vendedores de 20 anos de venda de material de construção, senhores de idade. Eu, na época, isso vai fazer 10 anos agora que eu estou na loja. Eu tinha 10 anos a menos, 30 e poucos anos. 31 anos, parece, 31 anos, não, 34 anos. Mas tinha vendedor de 50 anos, tem lá até hoje, graças a Deus, os senhores lá, referência. Como é que eles vão lidar com você? Eu falei, mas... E eu nunca me preocupei com isso daí. Nunca me preocupei com quem, como iam lidar comigo. Eu só queria ter a vaga. E aí assumi essa vaga. Ela preocupada e tudo. E eu percebia que tinha as avaliações por trás para saber como é que estava o meu trabalho, né? Dos gerentes mais experientes da casa. Eu entrando sem experiência nenhuma na área de venda de material de construção. Zero. E eu... O medo dela era o relacionamento com os vendedores, né? E eu nunca tive dificuldade de me relacionar com ninguém. Então, ganhei, logo de início, o respeito da equipe. Houve uma resistência terrível. Sofri com a resistência, mas eu nunca tive medo disso daí. Eu via a fraqueza de todos, porque eu sempre pensei assim, quando você percebe que tem 2 ou 3 pessoas ali tramando porque você está assumindo alguma coisa, porque você está se movimentando, você está sendo visto e o papel que você está fazendo está incomodando. Se está incomodando é porque você está fazendo bem feito. Se fosse errado, eles iriam aplaudir para poder eu sair. Então isso me dava força. Toda vez que eu percebia que tinha alguns encontrozinhos ali meio furtivos, escondidos, e o assunto era Neilton na gerência, eu gostava. Não vou mentir para vocês, eu gostava, isso me deixava mais feliz. E aí eu não me importava, até o ponto de ter que demitir um dos mais experientes vendedores da loja. E aí eu tive que fazer isso daí, até para mostrar para os outros que eu não estava de brincadeira. Que a minha posição, a função, eu precisava me posicionar, tinha que ter o respeito de todos. E assim eu fiz. Marisete me disse, você vai fazer então isso? Eu falei, não, deixa que eu vou fazer do meu jeito. Tinha que ser também do meu jeito. Nunca deixei que os outros me dissessem que tinha que fazer. Eu gosto de fazer do meu jeito. E assim, cheguei cedo, fui ao RH, pedi para elaborar o aviso imediato, demissão imediata, e deixei o profissional trabalhar. No fim, antes de encerrar o expediente, eu chamei, disse a ele... Olha, infelizmente, você sabe, até o texto me lembra, que a vida é feita de círculo, infelizmente o nosso se encerrou agora. Tenho muito respeito por você, pelo profissional que você é, uma pessoa realmente referência no que faz, mas, infelizmente, o nosso relacionamento aqui não está condizendo com o que eu pretendo para o trabalho que eu vou desenvolver aqui. E você está demitido. Aí ele disse, então pode... Eu já esperava mesmo. Pode... fazer meu aviso, eu vou cumprir meu aviso. Eu falei, não, o seu aviso já está pronto, só gostaria que você se dirigisse ao RH e já voltasse com as suas coisas. Ele foi, surpreso, porque nessa parte ele esperava também que era imediato, até pela experiência que ele tinha, que ele tem. Então, assim, mas eu tenho muito respeito por ele, um cara fantástico, mas não tivemos bom relacionamento no trabalho. Quando ele saiu, aí eu chamei todos os vendedores e fiz a reunião e disse, e de agora em diante... O meu trabalho é assim. Se tiver mais alguém descontente, que pode seguir o mesmo caminho do colega de vocês. Não tem problema nenhum. Agora, eu, de hoje em diante, não vou aceitar mais nenhum tipo de conversa paralela que esteja relacionada à minha função. Não. Tem problema, fale para mim. Tem algum problema, fale para mim. Alguma insatisfação, fale para mim. Nada para colega nenhum, porque se eu descobrir que está havendo esse tipo de comportamento aqui, eu já mando direto para o RH. Não tem um problema. Se for para ficar, eu não sei vender, mas se for necessário, eu sei conversar com as pessoas. E se perguntar, eu assumo. Mas eu não vou aceitar mais esse tipo de comportamento. Isso é algo que realmente é de um posicionamento, né? Porque é difícil você... Porque assim, a gente vê uma história sua de pedagogia, de sala de aula, e de repente você vai parar numa gerência de uma empresa, exato, né? O que é diferente, né? Não, é muito diferente, porque você como professor é uma coisa, você como gestor de pessoas é uma outra coisa completamente diferente, né? Bem diferente, só que tem um elo que é relevante falar a respeito, que é
o fato de você ter se graduado numa pedagogia, você trabalhou metodologias de trabalho. Então, quando você trabalha na gestão com uma equipe, você tem que entender o comportamento daquela equipe, e a pedagogia te deixa muito embasado sobre isso daí, para você conduzir o trabalho, entender as limitações de um, o potencial de outros e trabalhar o que é deficiente, ganhar experiência com a eficiência de outro, e assim você conseguir uma equipe mais coesa. Um trabalho que surta um resultado. E outra coisa que eu nunca admiti em minha vida era os gritos. O trabalho pela imposição, pelo autoritarismo. Nunca vi resultado nisso daí. Então, eu sempre vou trabalhar, sempre desenvolver um trabalho pautado em conversa, em diálogo, em reuniões. Faço reunião toda semana com a equipe. Faço reunião. Eu sempre incito a todos se conectarem com a espiritualidade, para que tenham equilíbrio emocional, para que entendam que Deus está acima de todos nós e é Ele que nos conduz, que ganhem força, que cuidado, porque trabalho com muitas pessoas, você muitas vezes está à mercê de muitas energias, e eu acredito muito na questão das energias. Você está à mercê de muitas energias negativas, e tem pessoas que têm muita facilidade em absorver aquilo para si, os problemas alheios. Cuidado, eu sempre prego muito isso daí. Cuidado, não leve isso para a vida de vocês. Infelizmente, tem clientes que vêm e estão com problemas, mas a culpa talvez nem seja dele, é o problema na obra, é um profissional que faltou, é o dinheiro que está acabando, é o financiamento que tem que pagar da obra que está em execução. Então, vamos ter cuidado, vamos parar um pouquinho e ter cuidado na hora de você receber tudo isso daí e também ter a responsabilidade, porque você é um formador de opinião. Todo cliente que procura um vendedor, ele está depositando naquele vendedor o sonho que ele está construindo para a vida, para a família dele. E isso é e eu coloco isso muito claro. Então, assim, a pedagogia me deu essa base para que eu tivesse cuidado para transmitir isso aí para a equipe. E nunca de modo impositivo. Nunca. Sempre observando o potencial de cada um, porque todos nós temos um potencial. E muitas vezes não enxergamos. E muitas vezes o chefe, não por querer, mas talvez por falta de experiência, acabe matando aquele potencial da pessoa. Fazendo com que ele vá sucumbir por uma vida que ele não consiga usufruir daquele potencial que ele nasceu, que tem propensão de desenvolver e se tornar um empreendedor da sua própria função. E digo sempre, vocês são empreendedores da função que vocês exercem. Independentemente da função, se é vendedor, se você é expedidor, se você trabalha na recepção, trabalha na limpeza da empresa, você entra à parte. Você é responsável pelo resultado. Pelo resultado. Uhum. Né? É incrível. E a gente vive num tempo de vitimismo muito grande, né? Inclusive, você... Lembrei de uma postagem sua esses dias que você teve que se posicionar em relação a isso, que as pessoas começaram a falar com você que você não deveria se posicionar politicamente de determinada forma porque você tinha uma orientação sexual. Exato. Que foi como é que falou. Você, não sei bem a pergunta, mas dizia, né? Como é que você, sendo homossexual, uma coisa assim mais ou menos, se coloca na condição de direitista? Nesse sentido, mais ou menos. É aí onde entra a questão da compreensão. Que compreensão você tem da vida, ser humano? Por que você tem, por que tudo tem que ter essa regra? Será que por ser homossexual a pessoa está fadado a trilhar o caminho que todos pensam ou querem que você trilhe? Porque você pode... Nós temos pensamentos, nós somos seres plurais. Nós, ao mesmo tempo, temos a nossa personalidade, a nossa percepção. Vivemos num mundo em que o respeito precisa ser colocado acima de tudo, né? Sim. Primeiro tem que vir o respeito, primeiro tem que vir o respeito pelo próximo. Mas para que haja o respeito pelo próximo, você tem que se respeitar sabendo quem você é de verdade. Sim. Você tem que entender quem é você, o que você pensa, o que você quer da sua vida e para a sua vida. O que você quer do seu ambiente, do meio ambiente que você habita, ou o ambiente para onde você quer ir, como você quer ir, como você quer se comportar, como você quer que as pessoas te enxerguem.
Porque para você querer que a pessoa te enxergue, você tem que ser e tem que se posicionar. Então, assim, essa questão, e eu entendo muito bem isso daí, de eu me posicionar politicamente falando, como uma pessoa de direita, é porque eu carrego comigo uma compreensão de mundo muito conservadora. Eu tenho esse conservadorismo dentro de mim. Eu gosto do modo como eu falo, gosto do modo como eu me comporto, gosto dos ambientes que eu frequento e gosto, sobretudo, de respeitar as pessoas sem agredi-las. Sim, sim. Eu não preciso, por ser homossexual, me comportar de modo deselegante, que afronte a compreensão das pessoas, que afronte... Imagine, vou dizer a você, a minha sogra tem 82 anos, uma senhora que veio também da zona rural, que construiu uma família, solidez, ela trabalhou para proporcionar uma solidez na família, tem os seus conceitos de quando nasceu e cresceu ali. Eu vou afrontá-la do mesmo modo como... Para que eu vou afrontar as pessoas que estão ali com suas famílias, me comportando de um modo inadequado para provar para as pessoas que eu sou assim, que elas têm que me respeitar? Será que você está se respeitando para exigir o respeito do outro? É claro, deixo bem claro aqui, que isso daí é uma questão pessoal, é como eu enxergo. Sim. Não vou nunca criticar indicando pessoas, apontando pessoas. Cada uma é responsável por aquilo que faz. Né? É a forma como você enxerga, né? Exato. O mundo vai nos enxergar da forma como nós nos enxergamos. Exato. Assim, porque não é o contrário, né? Não, é como eu me vejo, como as pessoas vão me enxergar daquela forma, que a comunicação é pelo receptor, né? É claro, pelo emissor e não pelo receptor. Sim. Exato. Uma vez eu fiz uma reunião na loja porque eu falei uma palavra e gerou uma confusão. Num evento, imagine, você está no evento, você está com o microfone, uma arma poderosíssima ali, e aí eu disse, né, no café da manhã dos 15 anos da loja, não sei se você estava, mas acho que você estava, você percebeu também, que eu disse, vocês estavam, né, eu disse ao microfone, por gentileza, peço aos colegas que abram espaço para que os convidados possam se servir. E usei, não sei se foram exatamente essas palavras, mas dentro do contexto ali, eu disse algo que fez com que eles entendessem que eles tinham que sair, se retirar para que os convidados, que eram os mais importantes, pudessem se servir. Essa foi a compreensão, mas essa não foi a minha intenção. Então, você é responsável pelo que você emite, pela sua comunicação. O emissor tem que ser o responsável. E se uma pessoa só entendeu desta maneira, então a missão, eu não fui assertivo, porque o resultado não foi aquilo que eu estava querendo. Então, assim, tem que se ter. Quem trabalha com rede social, quem trabalha com comunicação, tem que assumir o papel de uma pessoa que tem que ter muito cuidado com o que fala, porque uma palavra fora de contexto atrapalha todo o resultado daquilo que você pretende. Isso é eu precisei fazer uma reunião lá fora e me retratar. Nem precisava disso, mas eu quis fazer isso daí. Quis fazer porque, certamente, eu magoei alguém, eu melindrei alguém, eu deixei alguém magoado com aquilo que eu disse. E se não tivesse deixado, eles não teriam comentado. Então, assim, houve ali uma decepção da pessoa. Então, não poderia deixar que dentro da empresa que eu trabalho tivesse uma situação que comprometeu, digamos assim, talvez até o sabor da pessoa pelo trabalho que ela faz ali dentro da empresa, porque o gerente de um setor disse isso numa situação tão importante que foi o aniversário de 15 anos. Isso é fundamental a gente compreender, né, esse ponto de comunicação. E a gente sempre costuma falar que, né, se você não se comunica, alguém fará isso por você. Né? Se você não se posiciona, alguém te posiciona. Penso muito isso. Então, assim, se você realmente não faz a comunicação correta de quem você é, qual o seu posicionamento, o que você acredita, quais são os seus valores, alguém vai fazer isso por você. Com toda certeza. Isso aí é a coisa mais certa que existe. Sim. E é exatamente por isso que eu espero que as pessoas passem, então, a olhar para elas mesmas e enxergar o potencial que têm. E também entender que o que vivemos, onde vivemos, como vivemos, é muito pequeno diante do universo inteiro de possibilidades que você pode se valer para crescer profissionalmente,
financeiramente, em todos os sentidos. Todos os sentidos, isso é verdade. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Meu Deus, eu falo demais. Ao final não, né? Porque essa conversa aqui não tem fim. Não, essa aqui não tem fim, deixar... não, né? Vai se estendendo, né? Mas, gente, é muito bom. É muito interessante, é muito bom ouvir sua história, é muito ouvir você falando, a sua forma de se posicionar. Muito obrigado. Eu obrigado. gosto muito da ideia de pessoas que tenham algo diferente, né? Gravamos com o Igor, né, da Imó, e ele criou uma ideia assim, da arquitetura que eu falei, cara, é muito original, mas é perigoso, né? Aí ele falou, né? É a sua forma de se posicionar também, né? A gente olha assim, não é perigoso? Às vezes você não teme, não, assim, tipo... E tem perguntas, sabe? Uma pergunta, rapidamente. Você não tem medo das pessoas falarem porque você tem opiniões tão fortes na rede social? Outra, você não tem medo de postar que você bebe? A minha resposta é claro que não tenho medo de jeito nenhum. Eu sou congruente, eu não posso fingir ser uma coisa na rede social e ser outra na minha vida, não conseguiria, não é de mim. Então sim, perguntou para mim, terá a resposta. Se eu estou bebendo e estou com o telefone na mão e quiser fazer uma história, eu vou postar a minha cerveja, whisky e vodka, não bebo mais, mas já bebi bastante, não posso mais por conta da pressão. Então, não vou, mas isso daí... Eu não tenho medo do que as pessoas vão pensar, porque isso, a depender, é claro, não vai tirar a minha dignidade. O que tira a dignidade não é a bebida, é o comportamento que você assume quando você está sob o efeito dela. Então, se você não consegue, se você tem problema, não vá, não beba. Não faça isso com a sua vida, você vai comprometer a sua credibilidade, você vai destruir o seu casamento, o seu relacionamento, a sua função, você pode ser demitido. Então, se você não pode, não faça. Eu posso até agora, eu posso. Se passar a não poder mais, eu não vou mais fazer. Mas eu posso e faço e gosto de fazer. E eu sei que isso não até agora atrapalhou a minha vida. Mas quando passar a atrapalhar, e eu perceber isso, não é ninguém que vai me dizer. Quando eu perceber isso, eu paro imediatamente. Isso aí. Essa convicção é massa. A ideia é realmente do que a gente estava comentando agora há pouco, né? De direito e responsabilidade. Então, é você saber dosar isso aí. Então, eu tenho o direito de fazer aquilo, mas aquilo que eu estou fazendo é responsável. Esse é um ponto. Exatamente. Chave, né? E outra coisa, se você não assume, se você não se posiciona do jeito que você é, eu falo exatamente como eu sou. E se a pessoa passa a te conhecer e vê que você não é aquilo que você fala, é decepcionante demais. Sim. É muito decepcionante. Não estou aqui para educar ninguém. Neilton, minha filha te assiste nos vídeos, o meu filho menor de idade, vê você tomando cerveja, ele quer. A responsabilidade da educação do seu filho é sua, é na sua casa. Eu não, de jeito nenhum. Mas mesmo quando eu era professor atuante em sala de aula, ainda assim meus alunos sabiam que eu bebia. Sabiam, eu nunca neguei isso. Mas ao mesmo tempo eu dizia, isso daqui é um perigo, você não pode. Você é menor de idade, não cabe a mim também dizer isso a você, é a sua casa, a sua família. Eu estou aqui para passar orientações e informações acerca do conteúdo da disciplina. Mas lembre-se sempre, o homem que você se tornará, a mulher que você se tornará, depende do comportamento que você assume hoje, agora, neste momento, de agora em diante. Então, cuidado. Eu dizia também, falava sobre a questão de gravidez abertamente na sala de aula. Cuidado, vocês estão aí na flor da idade, conhecendo todo mundo, conhecendo os meninos, para as meninas, conhecendo os meninos também, cuidado. Dizia abertamente isso aí. Cuidado, porque o sexo não só ele vai fazer com que você possa engravidar, como vai fazer com que você adquira doenças sexualmente transmissíveis. Vocês têm orientação? Não têm orientação? Porque para tudo tem que ter orientação, tem que ter informação. Inclusive, o preconceito, ele é gerado da falta de informação. Da falta de conhecimento. Então, assim, tudo depende da informação. A educação do seu filho, da sua filha, é sua pai e mãe, é do pai e da mãe. Então, se você não quer que seu filho veja determinado conteúdo na internet, bloqueie ou tire o telefone dele.
Porque, Sim, infelizmente, com isso aqui é uma arma poderosa para tudo. Para Pro tudo. bem e pro mal. É um acesso absurdo, né? Então é um controle que realmente você tem toda a razão. É um controle e uma responsabilidade que pertence a outrem, né? Exatamente. Pais, isso é verdade. A outrem. A pessoa que fala outrem está no outro patamar da comunicação. Gente, é horrível aqui, é por osmose. É por osmose aqui, aprende com o Neil. Você pega e aprende assim. Muito, mas se tiver alguma coisa que a gente acabou não falando, mas que você queira comentar, você fica à vontade aí, entendeu? Olha, eu falei demais, meu amigo, vocês perceberam. Olha, eu digo para vocês sempre, e digo para todos que estão comigo constantemente, o mundo é uma oportunidade que você teve, que você tem, porque ainda está nele aqui, para fazer algo, primeiro por você e depois pelos outros que estão ali ao seu redor. Se você não faz nada que agregue valor às pessoas que estão perto de você, pelo que você também tem que ter para si, você não está aproveitando, você não está produzindo, você não está sendo significativo. Então, se você trabalha, independentemente da função, com alguém, tente fazer com que a pessoa com quem você trabalha se inspire em você para o bem, para o crescimento. Se você convive com alguém em casa, seja para aquela pessoa uma referência, desde que você entenda que o seu papel, de fato, agrega valor como referência para aquela pessoa. Então, assim, eu, na minha rede social, quem não segue é Neilton Souza com 2E, Neilton Souza com 2E, você terá, a partir do momento que você passar a me acompanhar, todo o conteúdo que está sendo colocado ali com o intuito de agregar valor, com o intuito de levar para o meu telespectador, para a minha audiência, algo que seja relevante. E sempre do meu ponto de vista, Se aquele conteúdo, se aquela informação que eu passei realmente está errada ou não é certo, eu aceito na hora a opinião do outro. Na hora eu vou, como de fato aconteceu esta semana, postei algo e a pessoa me chamou no particular e disse: Neilton, olha, esse conteúdo pode provocar um problema. E disse qual era o problema. Pesquisei a respeito, de fato era. Do mesmo modo, eu mandei para a pessoa que me mandou o que gerou o conteúdo e falei: você pesquisou? Você criou essa informação? Se você tem algo que possa, digamos, reverter essa história, passe para mim, que eu preciso passar para as pessoas. Então, assim, não vou mostrar mais aquele produto. Foi um produto que eu recebi. Não mostro mais, porque é onde entra a questão da responsabilidade. Então, tudo que eu falo ali, tudo que eu apresento, o que eu levo até as pessoas que me acompanham, é com a intenção de melhorar a vida delas. E do meu ponto de vista, eu vou estar certo 100%? Não. Até que me provem o contrário, não. Quando me provarem o contrário, me retratarei, pode acreditar. E com todas as letras e de modo muito incisivo, claro e objetivo para que você entenda. Ah, maravilha, muito bom bater esse papo contigo. Eu agradeço muito. Vocês estão esperando. Tô indo ali encontrar com uns amigos, poucos. Tá vendo? Não porém dorme. de qualidade. Não dorme, tá vendo? Não dorme, tá Deixa eu ver, dizendo, gente, quantas horas tá desligado o telefone? Tá tarde. A gente tá indo dormir, ele tá indo encontrar com amigo. Daqui a pouco a gente acorda e ele tá lá, fazendo. Eu quero parabenizar vocês pela oportunidade de trazer pessoas aqui para apresentar o trabalho delas. É muito bom. A vida é feita de oportunidades e para crescer tem que ter parcerias. E vocês são jovens empresários, empreendedores que a gente percebe por natureza e abriram esse canal que possibilita isso daí. Então, diante de tantas coisas ruins que acontecem nas redes sociais, de tanta informação que são verdadeiros lixos, você ter a oportunidade de apresentar um quadro, um canal que proporciona trazer informações que sejam importantes, relevantes, que eu tenho certeza que antes de mim teve uma profissional que esteve aqui, né, para falar sobre o conteúdo que pertence, que é da alçada dela. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que assistirem ao vídeo vão também ter informações relevantes para a vida. Então, vocês estão de parabéns. Não fiquem na temporada, como vocês disseram no início. Façam isso de modo constante, né? Vocês têm ali uma pessoa por trás das câmeras, que é o Pedro. Também Pedro, né? Também Pedro. Jovem, 21 anos, profissional. Veja, o que a gente vê muito são pessoas da idade dele que são rasas,
né? Ele não está aqui trabalhando a esta hora, gravando, e com certeza tem um pensamento diferente das pessoas que infelizmente não têm o mesmo ponto de vista que ele, ou a oportunidade de ter construído já algo que eleva, né? Então, parabéns mais uma vez. Eu agradeço muito a oportunidade. Que Deus abençoe, viu? Muito bom estar com a gente aqui. Você encerra? Vamos lá. E o nosso papo foi muito bom mesmo. Eu fiquei aqui aprendendo bastante. E de fato, assim, a gente não conhece o Neilton e toda a trajetória que o Neilton passou. O Neilton que eu conheço é o Neilton, gerente da Santa Luzia. E hoje eu conheci o Neilton de fato, né? E eu percebi realmente de onde vem toda essa autenticidade que você tem. E cara, prazerzão bater esse papo contigo. Eu agradeço. Próximos aí vai ter um vinho. Olha, eu gostei da ideia. E aí a gente coloca, tem que começar mais cedo, e aí a gente vai até. Mas brigadão e muito obrigado a todos vocês que nos ouviram e nos assistiram até aqui. Obrigado por estar com a gente aqui nesse canal. E eu quero te convidar a se inscrever, caso você não seja inscrito no nosso canal aqui no YouTube. Então já clica aqui em inscrever-se, ativa os sininhos da notificação. As nossas redes sociais elas vão estar na descrição, logo aqui embaixo. A rede social do Neilton vai estar na descrição também, que a gente tem muito conteúdo bacana saindo lá no nosso Instagram também. Então nos acompanhe, continue conosco. Tem o canal do Spotify também, caso você goste de dar uma corridinha, gosta de ir para academia, ouvir um podcast. Então tem lá o nosso canal no Spotify também, que você pode estar ouvindo e nos acompanhando. Tamo junto e até a próxima.